Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho cá a minha convidada Joana Roque, que já é a 2ª vez que estás cá. Portanto, convido todas as pessoas que nos estão a ouvir ou a ver a irem ouvir o episódio. Acho que é o 2º episódio da 1ª temporada e nós já fizemos há muito tempo. Fizemos via Zoom, portanto houve imensa gente que na altura me disse não se ouve bem o que a Joana diz, não sei o quê. Portanto, agora podem ficar descansados, vai-se ouvir muito bem o que a Joana vai dizer. Tem sempre muita coisa super interessante. E aproveito, Joana, para te perguntar já agora, como é que começou todo este teu interesse pela organização das refeições? Eu acho que já te disse isto, mas eu sigo o teu trabalho desde a altura em que tu ias ao Faz Sentido, há 5 mulheres, há não sei quantos anos. Tu ias lá, fazias imenso presentes caseiros, já falavas muito da gestão financeira, portanto, desde a altura do início do blog. Mas gostava de saber se este teu interesse pela organização das refeições, da casa, etc., veio numa altura em que tu não tinhas filhos ainda, se veio desde essa altura, se começou muito mais quando tiveste que começar a cozinhar para 3, 4, 5, como é que isso aconteceu? Temos tempo? Olha, antes de mais, obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui, gosto sempre muito de estar contigo e portanto é um prazer vir aqui falar deste tema que eu gosto tanto. Olha, como é que começou? Eu acho que eu já nasci assim quase. Não, eu sempre gostei muito de cozinhar, eu tenho muitas memórias de estar na cozinha, de ser pequenina, miúda e gostar muito. E depois nasci numa família em que me habituei sempre também a ver a minha avó e a minha mãe a fazerem muita coisa em casa. E eu acho que começa por aí, tu veres os outros, não é? O lead by example, não é? Muitas vezes. Foi isso, eu acho que foi isso que me apaixonou e que me cativou sempre ao início, porque lembro-me de ver a minha avó fazer coisas como, à altura dos marmelos, fazer marmelada, temos muitos grelos, temos que acondicionar as coisas e congelar, estamos a receber muitas pessoas e vamos fazer uma festa. Portanto, isto foi sempre algo que eu vivi, cresceu naturalmente comigo. E a partir do momento, eu já gostava muito de cozinhar em casa dos meus pais e já cozinhava muitas vezes para os meus pais e para a minha irmã em casa dos meus pais. Sempre, não me importava nada, era aquilo que eu mais gostava de fazer. E quando passei a ter a minha casa, então foi maravilhoso, porque agora tinha todo o tempo e imensas oportunidades de fazer eu as minhas próprias coisas. E depois foi natural, não é? Eu comecei o blog por brincadeira, a partilhar receitas num tempo em que os blogs eram anónimos. Eu continuo a dizer isto porque as pessoas agora acho que não têm noção que houve um tempo em que ninguém queria dar a cara, não é? Portanto, eu tenho saudades dos blogs, às vezes aquele formato, ler com mais calma. Hoje em dia é tudo muito rápido nas redes sociais e dá jeito pela sua praticidade e por ser rápido. Mas às vezes eu tenho saudades dessa coisa, ler um texto mais aprofundado, que foi escrito com outro tempo. Olha, é muito engraçado estares a dizer isso, porque isso foi uma discussão muito recente, entre aspas, muito recente no Instagram entre alguns, porque eu há uns tempos fiz um desabafo em que dizia que estava um bocadinho cansada das redes sociais, e quando digo redes sociais, mais Instagram. E houve muitas pessoas que me disseram, Joana, tenho tanto, e eu própria disse que tinha saudades do tempo dos blogs, e houve muitas pessoas mesmo a dizerem que também tinham. Eu achei, se calhar então o problema é meu, então eu tenho um blog, continuo a alimentá-lo diariamente há 16 anos, e agora já vou lá também quase um bocado como descarte. Eu própria estou a ser vítima daquilo a contribuir. E então disse assim, não, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia no blog, que era escrever textos mais refletivos. E voltei outra vez. E é engraçado que as pessoas dizem, Joana voltou a escrever. E nós é que somos também os culpados. Queremos tudo muito no imediato e deixámos para trás. Eu acho que os blogs, o formato deles nunca vai deixar de fazer sentido. Pode ter menos pessoas, mas eu acho que não, para já não estou a ver a deixar de fazer sentido, e eu agora tenho voltado a esses textos mais refletivos, porque eu acho que as pessoas também querem, e uma coisa complementa a outra. Mas ainda voltando à tua pergunta inicial, eu acho que eu depois quando comecei o blog, ele foi mesmo para partilhar receitas, única e simplesmente, e depois eu comecei a perceber que quando eu partilhava receitas, havia outras coisas que eu queria dizer, que faziam sentido para além da receita, e depois criei o outro blog, o Economia Cá de Casa, onde eu punha as dicas de economia doméstica, porque havia coisas que eu tinha para dizer, não faziam sentido num blog que se chamava As Minhas Receitas. E então comecei a partilhar aí, e percebi muito rapidamente que eu tinha tido a sorte de ter uma avó e uma mãe
que me passaram imensa informação e conhecimento, mas havia pessoas que não tinham, e era tudo, aquilo que para mim era óbvio, para muitas pessoas era uma novidade. Ou seja, era um tema que elas se calhar não dominavam tão bem. Então fazia sentido partilhar uma coisa que agora se chama desperdício zero, não é? Ou sustentabilidade, que na prática foi uma forma de viver durante anos das pessoas, não é? Sempre se aproveitou tudo, sempre se congelou, e agora ainda faz mais sentido nesta altura. E portanto eu comecei a partilhar isso, não como se eu tivesse descoberto aquilo, não é? Porque não fui eu que descobri nada, mas como continuar a passar conhecimento. Se calhar houve pessoas que não tiveram a voz, então faz sentido. E é engraçado. Eu até acho que faz mais sentido partilhar isso do que propriamente as receitas em si, não é? Porque fazer receitas é relativamente fácil, mas às vezes aquelas dicas e aqueles apontamentos é que eu acho que às vezes fazem a diferença. Pronto, e começou assim. Já não me lembro toda a tua pergunta, mas sei que tinha esta parte, mas sim, foi assim que começou. Eu comecei a fazer isso por brincadeira, depois entretanto, como tu tinhas dito, eu acabei por ficar desempregada, a empresa onde eu trabalhava entrou num processo de insolvência e eu pude me dedicar mais ao blog. Por um lado foi bom, porque também foi terapêutico ter ali uma atividade, e depois aquilo ganhou contornos que eu ainda hoje não sei muito bem onde é que eles foram, e aquilo ganhou pernas para andar. Depois houve o convite para os livros e depois a partir daí, pronto, acho que a minha missão no mundo, se assim se der dizer, é partilhar informações de donas de casa, pronto. Sim, mas eu acho que o que te distingue, de certa forma, é essa autenticidade com que tu partilhas tudo, porque tu não partilhas num sentido de isto está na moda, agora vamos fazer desta maneira porque é giro, porque não sei o quê. Tu, no fundo, transmites um conhecimento muito ancestral que muitas pessoas se conseguem identificar, porque pensam, minha avó também fazia isto e eu não ligava nada, não sei o quê. E eu acho que isso é engraçado. E eu lembro-me, na altura, sei lá, quando eu te descobri, eu não sei se estava no secundário, na faculdade, na altura em que tu ias à SIC Mulher, já faz Faz-me parecer velha assim. Não, mas olha, eu também, não é? Mas é que já passou mesmo muito tempo e é engraçado porque fui sempre acompanhando isso e na altura cativaste-me porque eu também achava interessante como é que nós podíamos fazer os presentes em casa, ter esse cuidado com a gestão da casa, porque eu acho que hoje em dia já não existe muito isso. E quando existe uma mensagem de gestão da casa, parece que estamos a entrar ali num antifeminismo. Recebo tantas mensagens dessas. Não é? Então eu às vezes, eu própria, às vezes eu partilho, por exemplo, fiz este prato para o jantar, e para o João fiz desta maneira e para mim fiz desta. E às vezes há pessoas que me dizem logo, mas se está a fazer diferente, ele é que devia fazer. Eu digo, não, isto é um ato de amor, cozinhar para mim é um ato de amor, porque é que eu haveria de fazer isto de outra maneira? E às vezes acho que correndo o risco de passarmos essa mensagem, porque há pessoas que ficam muito chocadas com isso e temos que voltar às origens e dizer, calma, nós não estamos a ser a dona de casa porque o marido não faz nada, nós estamos a fazer uma coisa que nós gostamos, é um ato de amor, se fomos educadas sempre a fazer assim, e isto é uma coisa que nós fazemos e se calhar os maridos fazem muitas outras, não é? Não estamos aqui a entrar em nada de nenhum conflito, e acho muito giro porque realmente é isso, a tua autenticidade, a forma como tu passas essa mensagem é um cuidado da casa nessa perspectiva do amor, da família, e eu acho que tu passas muito bem essa questão, mesmo o planeamento das refeições, etc, as lancheiras. Eu fico super contente e penso, quem me dera a mim, quando chegar à altura da Joana, e eu só tenho uma, não é? Ainda não tenho lancheiras para preparar, mas gostava de, tendo esse cuidado, de conseguir fazer lancheiras tão originais, de conseguir fazer lancheiras com imensa variedade, de nutrir dessa maneira, porque realmente acho que é uma mensagem que eu acho que essa questão da autenticidade, sempre, eu acho que é uma coisa que me acompanha. Sabes quando às vezes tu vês no criador de conteúdos digitais, eu não crio aquele conteúdo para o digital, aquilo é o meu dia-a-dia lá em casa. Percebes? Vai além de, eu não estou a criar para tirar uma fotografia e para mostrar. Aquilo foi mesmo o que nós jantámos, e por isso é que eu faço questão de tirar a fotografia do nosso jantar todos os dias, que é o do almoço, mas normalmente jantar, porque nós não almoçamos em casa, mas a tirar a fotografia daquilo que nós efetivamente jantámos. Não foi da receita que eu fiz para tirar uma fotografia engraçada para pôr em conteúdo, não. O jantar que eu fiz, as lancheiras que os meus filhos efetivamente levam para a escola, a mesa ou as sobremesas que eu faço quando é a altura das festas, etc. Aquilo é o que efetivamente acontece. Portanto, o meu conteúdo é o do imediato. Por exemplo, eu hoje de manhã, antes de sair de casa, tinha deixado de me ler de molhar, portanto tive de estar a fazer papas da aveia antes, para os miúdos. Eu fiz efetivamente aquilo àquela hora, porque não fiz só. E eu acho que quem está do outro lado,
acha piada a isso, porque a mensagem, e depois se calhar vem bater nisso que tu estavas a dizer, a mensagem que passa é muito mais honesta, muito mais real, ou seja, se aquela pessoa tem 3 filhos, consegue fazer aquilo, porque é que eu não hei de conseguir, não é? Adapto à minha vida, à minha realidade, porque não há uma realidade igual para todos, não é? Mas adapto e eu também vou ser capaz de fazer. Eu não estou a fazer só para ser bonito. E eu acho que às vezes faltam mais contas que sejam assim. Isto é a minha opinião muito pessoal, claro, mas sim, mas eu sinto muito isso e sabes que nas consultas eu tenho muitas pessoas que te seguem também e porque eu também vou recomendando e porque às vezes elas vêm de ti e então às vezes eu acho uma graça quando elas dizem com muito orgulho, sabe que eu aprendi a fazer assim com a Joana Roque. Eu acho a maior graça mas porque eu tenho o mesmo orgulho. Sim, sabe que eu também aprendi. A Joana Roque no outro dia estava a partilhar não sei o que e elas dizem, eu também vi, não sei o que. E é giro porque realmente é isso, ou seja, é aquilo que tu estás a fazer no dia-a-dia, a forma como tu estás a organizar e depois é algo que nós conseguimos efetivamente fazer, não estás a partilhar coisas que nós pensamos, bolas, nunca mais vou conseguir, não é? Porque tu também mostras, fiz esta receita com as sobras do não sei o quê, como é que eu juntei estas sobras todas? Fui congelando, fui pondo no Tupperware. Mas eu acho que é mesmo são coisas que as pessoas dizem, pois é, posso fazer isso, não é? É uma coisa... E se calhar, e agora pensando bem, se calhar nem aprendi isso com a minha avó, foi a prática, pensei, porquê que eu não hei de fazer isto assim? Eu também fico doente com deitar comida fora. Não, isso é aquilo que me transtorna mais, de todo, é o desperdício de comida. Aliás, transtorna-me a tal ponto que os meus filhos, quando ouvem alguma história de deitar comida fora, ficam também muito perplexos, porque sabem que aquilo em casa não acontece. Nunca me esqueço da Maria, um dia chegou a casa, tinha estado uma coisa qualquer que tinham falado na escola, e que lhe diziam, não se podia deitar, é por causa das águas, da contaminação das águas, e no meio da história diziam qualquer coisa que não se podia deitar a sopa pelo ralo do lava-louças abaixo. E ele dizia-me assim, mãe, mas porquê que alguém vai deitar sopa? É comida, vão deitar sopa pelo ralo, porquê? Portanto, a preocupação dele não era a questão da contaminação da água, é porquê que estavam a deitar comida fora. Portanto, acho que a minha mensagem, pelo menos para os meus filhos, está a passar bem. Exato. Não, mas é verdade, não é? Porque há tantas maneiras de nós reaproveitarmos. Sim. Olha, e pegando um bocado nisso, por acaso ia-te perguntar, relativamente ao planeamento das refeições, quando tu começaste o blog, tu já fazias esse planeamento, por exemplo, para vocês os dois lá em casa, ou não? Se não foi logo quando eu comecei o blog, eu creio que sim, eu tinha que ir ver, sabes que eu tenho todas as emendas que fiz, eu vou fazer 16 anos de casada e tenho todas as emendas que fiz, tenho tudo anotado, a sério, porque eu sempre fiz isto. Eu acho que foi mais ou menos para essa altura, mais semana, menos semana, que eu comecei a fazer, porque achei que fazia sentido, porque eu sou um bocadinho, em algumas coisas sou demasiado organizada, e nessas sou. Então fazia-me sentido planear o que é que íamos comer ao jantar e ao almoço, e então tenho essas emendas, devo lá ter, mas eu acho que foi basicamente quando comecei o blog, quando começámos a viver os dois. E tenho as emendas todas, e eu sempre planeei, pelo menos, mais ou menos, ou seja, tenho ali frango e vamos fazer frango para o jantar, pelo menos isso, e porque aquilo... Planear as emendas, já que vamos falar desse tema, não começou como eu faço agora. E acho que a principal dificuldade passa, eu agora mostro como é que eu faço e as pessoas que querem começar olham para aquilo e acham que têm que começar logo com aquilo tudo. E eu também não comecei assim, sabes? Comecei devagar, comecei se calhar só por planear que se tinha frango ia fazer frango e deixava o frango a descongelar, comecei com coisas mais simples e à medida que fui sentindo necessidade fui introduzindo coisas novas, não é? Depois à medida que os miúdos foram nascendo fui introduzindo e fui adaptando o método à medida que a família foi crescendo e nós passámos a ter outras necessidades. Não nasce logo tudo assim, não é? Eu não acordei um dia e disse, a partir de hoje vou fazer isto assim direitinho e comecei a fazer tudo. Portanto, quem está a começar não se assuste, nunca não consegui começar assim porque as casas não se começam a construir pelo telhado, não é? Claro. E portanto para mim é muito fácil já fazer assim, mas já tenho alguns anos de prática, não é? E há sempre baby steps e coisas mais fáceis que começam a fazer, mas foi crescendo a questão das emendas, mas de uma maneira geral sempre preparei. Eu tenho emendas de 2006 e 2007 feitas de semanas de planeamento e continuo a planear porque me faz muito mais sentido e eu sei, se tiver a minha semana planeada as coisas correm muito melhor. Uma semana que eu não planei por qualquer motivo, ou 2 ou 3 dias, é tudo a correr. A sério, sinto muito isso. Não se consegue comer com a mesma qualidade? Não, sim, isso então é determinante, mas até o próprio ato de fazeres o jantar, arrumar a cozinha, demora muito mais tempo. Porque eu acho que até parece suja do dobro da louça, não te sei explicar, mas aquilo já está tão enraizado, até às vezes o meu marido já diz, tu não planeaste as coisas, pois não, porque nota-se
isto não flui como é habitual. E quando se torna uma parte integrante da rotina doméstica, por assim dizer, tu notas que depois flui tudo muito mais facilmente. Pronto, eu sou suspeita, não é? Porque eu adoro preparar as refeições da semana. Mas olha, se tu já fazias isso nessa altura, porquê é que achas que este livro só surgiu agora? Este teu livro é que é todo dedicado ao planeamento, não é? Eu acho que surgiu agora mais com o método que eu faço agora, não é? Com as coisas mais organizadas. Exatamente, foi aprimorante. Porque se calhar só fez sentido agora. Eu acho que não se falava tanto disso há uns anos atrás. O primeiro livro o primeiro livro saiu em 2011 e é um livro que é mais de receitas do dia-a-dia. Eles começaram só receitas e dicas, pronto. E acho que quando queres fazer livros diferentes vais tentando temas diferentes, apesar de ser um tema que eu já queria fazer há algum tempo, mas agora se calhar por ter talvez os 3 minutos, por ter aprimorado melhor as coisas, é mais fácil se calhar tentar passar para o papel, porque nem sempre é fácil tu pôres em papel as ideias. Eu acho que chegou, se calhar foi na altura certa. Eu acho que o livro acabou, apesar de tudo, ele saiu no início de 2020, portanto, plena pandemia, e eu acho que chegou na altura certa em que as pessoas estavam preparadas para aquela mensagem. Também, exato, é verdade, porque agora também já se fala muito mais nisso. Está, estamos a tocar no tema da moda, da sustentabilidade, do evitar o desperdício alimentar. Sim. E, portanto, depois também acaba, eu acho que tem muito a ver com isso e começou-se a falar mais de preparar para também teres mais tempo para outras coisas. Acaba por estar misturado por outros temas que também são moda indiretamente, que é o passares a ter tempo para ti, a importância que isso tem, por exemplo, na tua saúde mental, e acaba por ser, sabes, um tema que não tem nada a ver e que passa a ter importância, porque se tu preparas as refeições tens mais tempo para te focares noutras coisas que são mais importantes para ti, e acaba por ser tudo um círculo vicioso. Sim. E eu acho que esse tema fazia mais sentido agora se calhar do que em 2011. Eu acho que nessa altura as pessoas não se falava tanto e portanto era muito mais difícil introduzir isso, e eu também não fazia isso como faço agora, claro. Nem nada, nem perto nem longe. Embora os teus livros também sejam mais ou menos intemporais, porque o que eu sinto é que no início, quando tu começaste, talvez pela questão de teres ficado desempregada, etc., falavas muito de uma gestão financeira, e porque estávamos em plena crise, sim, não é? É ali 2011, sim, 2012, sim. E falavas muito na questão de tentarmos poupar, organizarmos de uma forma melhor, e que é engraçado que em off estávamos a falar de costas de podcasts de finanças do feminino, que é um tema que eu adoro, e eu sou super forreta e poupada e organizada nessas coisas, portanto eu acho muito engraçado, porque na altura acho que também foi isso que me cativou, ou seja, como é que nós podíamos fazer determinadas organizações, uma organização financeira melhor desta parte alimentar. E hoje em dia acho que continua a ser um tema ótimo. Portanto, se nós formos ver os posts que tu fizeste no blog dessa altura, continua a encaixar, os livros continuam a encaixar. Hoje em dia acho que se calhar temos uma preocupação maior com a saúde, e portanto se calhar há receitas que podem ser um bocadinho mais calóricas, mas isso é uma coisa que eu estou sempre também, falo com os meus amigos às vezes, e porque tenho um posicionamento relativamente às marcas, por exemplo, que é, acho que se nós estivermos a tentar salientar o benefício de um determinado produto alimentar, olha, este é bom para consumir de uma forma diária, não vamos dizer que o outro em comparação é péssimo, porque aquela marca se calhar não criou o produto para ser saudável, só criou o produto para ser bom. E acho que isso nas receitas é igual. E tu há pouco tempo fizeste estavas a fazer rissóis, e eu tinha comido rissóis naquele dia, e passámos exatamente as duas a mesma mensagem, que é: rissóis são ótimos para comer de vez em quando, não me venham cá chatear, não é? Por isso é que são fritos, não é? Exato. É o nem sempre nem nunca. Exatamente. Pois isso é uma mensagem que eu gosto muito. Eu acho que toda a comida é a divulgação da comida, que nós já falámos disso muitas vezes. E toda a comida tem lugar. Para que é que eu vou fazer um bolo saudável se eu só vou comer um bolo num dia de anos? Pronto, naquele dia eu quero um bolo a sério, porque como um bocadinho de bolo pronto, e no dia a seguir voltamos às outras coisas. Pronto, isso é uma mensagem que eu também tento passar. Sim, mas em relação estavas a dizer os livros serem intemporais, eles são todos intemporais e têm todos, ao fim e ao cabo, a minha imagem de marca, se puder dizer. São tudo receitas para famílias no sentido de caseiras, estás a entender? São receitas de família, para receber os amigos, para receber a família, para fazer em casa todos os dias. Eu não tento, eu volto a dizer, eu acho que a minha missão no digital, se assim se puder dizer, é muito passar a informação das nossas casas. Ou seja, eu não tenho como intuito, quando as pessoas me perguntam, eu gostava de ter um restaurante, Deus me livre, e guardo tal coisa. Não é essa a minha função. A minha função é passar a mensagem de quem cozinha em casa todos os dias. Eu escrevo e faço workshops para donas ou donos de casa, ou seja, e neste sentido para pessoas que cozinham todos os dias, que recebem em casa. É só isso que eu quero passar. Não tem nada a ver com vendas, com ter um restaurante, ter um espaço. Não é todo aí que eu me foco, não é
de todo isso que eu gostaria de ter. Não, portanto, a melhor mensagem que me podem passar é aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho. Dizerem, Joana, fiz aquela receita, ficou espetacular, as receitas... É isso, é esse feedback de... Agora até muito na questão da economia que estavas a falar, dizerem assim, Joana, eu comecei a aproveitar as suas dicas e realmente noto que até gasto menos no supermercado. Portanto, isto é que é a mensagem que eu quero passar e parece que, pelo menos em alguns casos, faz efeito. Isso é que me apraz, por assim dizer. Sim, mas sabes que nós tivemos esta conversa há um tempo, uma vez que estávamos a almoçar, que era aquilo que se gasta em supermercado dependendo também das zonas Claro. do país, não é? E eu estou em Lisboa e nós temos noção de que às vezes os valores são diferentes, mas... Não há dúvida, nem margem nenhuma para dúvida de que se nós planearmos as refeições, não só realmente vamos reduzir a questão do desperdício, como conseguimos reduzir esse custo que nós temos, não é? Sim, eu acho que isso é assim, quem não planeia e vai às compras e compra tudo o que lhe apetece, certamente vais comprar um monte de coisas que tu não precisas. Vais comprar coisas que já tens em casa em duplicado ou triplicado. Muitas vezes também não vais comprar a quantidade certa e depois acabas por desperdiçar. Claro que tu me podes dizer assim, eu posso congelar. Claro que sim. Mas é uma coisa, faz-te sentido estares a comprar mais brócolos que aqueles que vais consumir e depois vais congelar brócolos frescos, ou vais deixá-los amarelecer e depois acabam muitas vezes a ser desperdiçados. Portanto, se tu conseguires planear, então hoje vou comer brócolos, amanhã vou comer feijão verde, depois vou comer uma salada, compras a quantidade que precisas para aquela refeição. Pronto, eventualmente se levas marmita, compras um bocadinho mais para te sobrar para a marmita do dia a seguir. E para mim isso é um foco fundamental, não há o desperdício, não estragas e depois há outra coisa, é que tu compras a mais e depois acabas por comer a mais muitas vezes. E outra coisa que eu me tenho apercebido é que as pessoas também não têm noção da quantidade e acabam a comer muitas vezes, pronto, isso é uma coisa que nós sabemos por outros motivos, que eu também aprendi, que é a questão de gerir a quantidade em função daquilo que é preciso. E depois é outro feedback que eu tenho, vocês comem tão pouco. Nós não comemos pouco, nós comemos o suficiente. Eu vi-te no outro dia alguém a criticar a quantidade de peças de fruta que tu tinhas comprado e depois tu até tiveste de fazer um post a dizer que eu tinha mais de 5 kg de tangerinas e 10 kg de laranjas. Exatamente, tu dizes assim, ouçam, eu recebo fruta da horta, eu posso-vos mostrar também se quiserem, para não acharem que nós comemos pouca fruta. E eu pensei, onde isto já vai? Mas mais grave, da fruta até é uma coisa boa, comem pouca fruta, estamos a mas quando dizem que comemos pouca carne ou comemos pouco peixe, parece mais grave. Nós somos 5 pessoas, 3 delas são crianças pequenas, não é? 8, 6 e 4 anos, portanto as necessidades delas ainda são menores. E, portanto, sim, 500 gramas de peixe ou de carne limpo chegam para nós, têm que chegar, não é? Tu é que és nutricionista, mas vais-me dar a razão que eu sei. Verdade. E, portanto, mais do que isso, estamos a comer muito mais do que aquilo que precisamos. Mas é assim, nós comemos sopa todos os dias, ao início de uma refeição, e uma sopa é uma coisa relativamente barata, fácil de fazer. E perdeu-se também esse hábito, não é? E isto é o que tu dizias, é voltar às raízes e dizer, não, começar as refeições com sopa. A minha semana, por mais caótica que seja, eu pelo menos sopa tenho que ter feito. Sopa há sempre. A mim há sempre no frigorífico e no congelador. Exatamente, sopa tem que haver, porque depois disso eu podia, por exemplo, chegar a casa às 8 da noite, mas se eu tiver sopa e se tiver ovos, há uma refeição na mesa equilibrada, variada, etc. Porque pelo menos as bases estão ali, a fruta, a sopa e mais qualquer coisa. Portanto, acaba por ser o tal voltar às raízes que tu falavas, nós perdemos no meio disto, porque o que interessa é o bife e a salada e as batatas ou outra coisa qualquer e deixámos de focar nas outras coisas todas. E, portanto, planear é importante não só pela parte económica da coisa, mas até, e venho eu agora a perceber, porque também é uma batalha minha, até para o teu próprio equilíbrio do peso, essas coisas todas. E também a questão do não teres comprado tantas coisas já feitas, não é? Porque tu fazes as barrinhas, tu fazes o pão. Mas eu nunca comprei muitas coisas pré-feitas, portanto é um problema que eu tenho muita dificuldade e eu confesso, tenho muita dificuldade às vezes de ajudar nesse ponto, porque eu sempre fiz praticamente tudo em casa e portanto há áreas inteiras de supermercados que eu não conheço, nem sei o que está disponível, porque não são coisas que eu tenha por hábito de comprar. E também noto quando as pessoas dizem, eu gasto imenso em supermercado, que tem a ver exatamente com essas coisas, porque eu faço em casa e acabo às vezes quase nem ter percepção que 4 iogurtes com coisinhas e não sei o que custam tipo 5 euros. Sim, mas isso é uma coisa que eu ouço muito e lá está, eu pela questão da proximidade, por ser um tema que me interessa, eu acho que a minha mãe também já fazia muito isso e porque como é uma coisa que sempre gostei de aplicar, acabava por te ouvir muito e procurar essas dicas. Portanto, eu também nunca comprei snacks, sei lá, essas coisas, barrinhas e não sei o quê, geralmente são coisas que eu compro para viagens ou para situações muito pontuais, muito específicas
No dia-a-dia isso não está. Eu prefiro fazer umas bolinhas energéticas e ter isso no frigorífico e ir comendo Sim, quando isso me nunca apetece, falta lá em casa, por acaso. Pronto, mas essas coisas tu sempre fizeste em casa, as barrinhas, Sim, o pão, bolachas. Se vê-se muito nas lancheiras dos miúdos, não é? A única coisa que eu compro muito ocasionalmente, imagina, bolacha Maria, mas não é para os meus filhos comerem, é quando vou fazer uma sobremesa qualquer, tipo bolo de bolacha, claro que não vou fazer bolachas para fazer bolacha, mas eu só compro essas coisas. O meu marido chega a dizer, não há cá nada, nenhuma porcaria para comer em casa. Sim, eu também ouço dessas. Porque na verdade não costumo comprar. Portanto, se vamos comer hambúrguer, eu faço o pão de hambúrguer. Pronto, eu confesso que me dedico a isto porque também é o meu trabalho, não é? É mostrar estas receitas às pessoas. Mas dou-me a esse trabalho. Vamos fazer hambúrgueres caseiros. Eu faço os hambúrgueres, eu faço o pão, eu faço... Sim, portanto, mas é uma coisa que me dá prazer fazer e pensar, fogo, isto tudo eram ingredientes ali na bancada e eu transformei isso tudo. Isto é uma coisa que me dá... Essa transformação é uma alquimia, sabes? Cozinhar é ver uns ingredientes de nada e de repente ver as coisas na mesa e dizer assim, isto transformou-se, isto é outra coisa, é mágico, é verdadeiramente mágico e terapêutico. Sim, que para nós que somos apaixonadas por cozinha, porque gostamos muito deste tema, lá está a questão da saúde mental que falavas, vem muito bater aqui, dá-te tempo para outras coisas, mas ao mesmo tempo aquele tempo que tu estás ali, sim, não é propriamente uma obrigação, uma coisa, não, de todo, estar ali tipo a dobrar meias, não, é uma coisa gira que nós gostamos de fazer e que eu acho que por tocar naquele ponto inicial do ser um ato de amor, não é? Tu estás a fazer uma coisa que a ti que te faz bem, mas ao mesmo tempo sabes que estás a cuidar dos teus. E isso dá-me imenso prazer. Ou seja, eu penso, ok, isto é o meu momento em que eu vou tratar da minha família. E eu gosto imenso. Normalmente tenho uma rotina, nós temos uma casa de férias em Vila Nova de Mil Fontes. Quando nós vamos para lá, eu levo sempre alguma coisa que fui eu que fiz. Para a família, sabes? Bolachas, brownies, sei lá, coisas daquelas mesmo que têm tudo aquilo que tu não devias comer no dia-a-dia e que é aquela coisa que depois toda a gente fica contente porque tens uma ali coisa fora. Uma coisa de partilha. Exato. E gosto muito também de ver, tocando nesse ponto, o teu planear das festas. Tu mostras sempre imenso como é que ou como é que planeias a ceia do Natal, as festas de anos dos miúdos, mas isso parece que dá uma grande trabalheira. Tu abres sempre caixinhas de perguntas, tens sempre milhares de pessoas a fazerem perguntas disso. Sim, olha, é uma das coisas, exato, é das coisas que eu mais gosto de fazer, adoro preparar as festas. Agora com a pandemia as festas foram mais pequenas, mas antes disto tudo eu cheguei a fazer, porque os meus filhos fazem anos, os mais velhos fazem anos muito próximos, eles têm menos de uma semana. Sim, que às vezes pensas, Joana está em romarias há não sei quanto. Exatamente, então o que eu faço é junto toda a gente e faço uma festa para os dois, porque eles não chegam a ter uma semana de diferença, portanto eu faço uma festa para os dois. E já cheguei a fazer, e como aquilo é numa altura do ano ainda boazinha, que é setembro, eu costumo fazer no jardim, porque também toda a gente não cabia em casa, e chego a fazer para 60 pessoas, sim, os amigos e a família mais próxima, e sobre 60 pessoas, é quase um casamento. E faço tudo sozinha. E eu adoro eu adoro. Tem obviamente uma grande parte de planeamento, não é? Porque o princípio de fazer uma festa destas, seja para 60, para 20, para 10, não interessa. O princípio é igual ao princípio da meal prep e da preparação das emendas da semana. Eu planeio o que é que vou fazer, faço uma lista de compras com quantidades, porque também não me interessa depois ficar com comida para 3 meses. Exato. Não é? Que acontece em todas as festas. Exatamente. Também, nas minhas não acontece assim. Olha, estão a ver? Nas minhas acontece sempre. Mas claro que sobram sempre, atenção, sobram sempre algumas coisas. E eu agora também tenho aprendido muitas vezes a enviar comida com os amigos. Olha, não queres amanhã isto, podes levar para a tua marmita. Pronto, também vou distribuindo algumas coisas. Mas o meu objetivo é que sobre, não é que as pessoas tenham fome, obviamente, mas que sobre o mínimo possível, por todos os motivos e mais alguns. Mas isso leva-me, obviamente, à mesma coisa que me leva quando eu faço o planeamento das emendas, não é? Preparar tudo primeiro, pensar o que é que quero cozinhar, saber quantas pessoas são, fazer uma lista de tudo o que eu quero cozinhar e fazer uma lista de compras. Depois, a partir daí, começo a cozinhar. E eu posso dizer que se a festa for ao sábado, a maior parte delas são, eu faço tudo entre sexta-feira e sábado de manhã até as pessoas virem. E tudo o que eu posso adiantar de véspera está feito de véspera. Pronto. Isso sou eu. Portanto, é possível, pessoas. Mas as pessoas ficam sempre com aquela coisa de isto vai-me dar imenso trabalho, vou passar aqui horas. Olha, eu acho que há 2 erros. Primeiro, porque as pessoas acham que têm que fazer tudo no dia e eu não sou capaz de perceber porquê, porque eu é raríssimo. Há bolos, sobremesas, a maior parte das coisas eu faço tudo de véspera e muitas vezes até a própria refeição principal, porque depois na altura é só muitas vezes aquecer ou finalizar no forno, portanto... fazer de vésperas sim, sem problema nenhum, até com mais antecedência, se vocês tiverem menos tempo, porque depois eu sei que há sempre a questão do tempo, até mesmo com a meal prep. E nas festas também, a questão do tempo,
mas se tiverem menos tempo, fazem, congelam e nas vésperas descongelam. Portanto, podem até começar antes. Também não é desculpa. Mas a maior parte das coisas podem-se fazer de véspera, ficam boas, não se estragam. Não é para eu fazer uma mousse ou um bolo no dia anterior que ele vai ficar rijo para o dia a seguir. Portanto, não faz sentido nenhum. E depois simplificarem. Eu raramente faço, imagina, rissóis ou croquetes ou coisinhas individuais para uma festa de 60 pessoas, não fazer outra coisa se não estar a fritar. Além de eu fazer os meus próprios rissóis, ainda os tinha que fritar e nunca mais dali saía. Portanto, eu evito muito a não ser que vocês tenham e vão comprar, obviamente não tem mal nenhum, mas tudo o que seja obrigar-nos a estar ali não sei quanto tempo a fritar coisinhas individuais demora imenso tempo. Portanto, eu aposto em coisas que eu sei que funcionam para muitas pessoas e são mais fáceis. Imagina, uma quiche, não é? Porque tu fazes uma quiche e ela é uma coisa rápida. Ou um folhado de qualquer coisa em tamanho familiar e um retangular grande, exatamente, ou as tranças folhadas com queijo, não é? A chamada comida de massas para massas, que é como lhe chamo. É dia de festa, portanto não faz mal. Coisas como saladas, por exemplo, sei lá, uma salada de cuscuz ou uma salada de quinoa, ultimamente ponho sempre, é uma coisa que as pessoas gostam muito, ajuda a desenjoar, e acaba por ser uma coisa que é muito fácil. Uma salada de massa, por exemplo, que é uma coisa que é muito fácil de fazeres, sei lá, com tomatinhos, cereja, rúcula, mussarela, bacon, um bocadinho de bacon frito, tudo misturado, é uma coisa super fácil de fazer. Não te dá trabalho nenhum, porque é muito rápido e alimenta muitas pessoas. Portanto, género de saladas, ter então os folhados, as comidas das massas para massas, que é outra coisa que eu faço. Portanto, tudo em formato grande, porque tudo o que vocês vão fazer em formato individual são coisas que são muito práticas ou já são pré-feitas e são práticas. Agora, tudo o que vos obriga, imaginem o que é fritar rissóis e croquetes para 60 pessoas. Quer dizer, tinhas de ter um catering ou então estás ali também com a fritadeira, mas obriga-te a outra atenção. E se queres servir quente, então esqueçam. no momento, muitas coisas têm que servir quentes. Portanto, eu evito essas coisas, ou seja, evito comida que tenha obrigatoriamente ser servida quente, ou quando tem que ser, é só aquecer porque já está feito, e evito muito aquelas coisas que eu tenho que estar na cozinha, porque senão também não usufruo da festa, que é outra coisa que eu também me preocupo. Coisas que eu faço mais, as tábuas de queijos enchidos, porque é uma coisa super prática, toda a gente bonita. Gosta, ficam muito giras, depois junto frutas e junto um bocadinho de compota e depois junto outras coisas que não são tão desse segmento, mas que ficam bem, sei lá, um guacamole, um hummus, esse género de coisas. Outra coisa super prática que faz sempre um sucesso e que as pessoas ficam estupefactas, mas é verdade, é ovos cozidos com maionese, e depois eu faço, imagina, maionese de caril, ovos cozidos ou ovos de codorniz, ovos cozidos inteiros, os de galinha, que são mais práticos, os codorniz não me trabalham para muita gente. Para descascar. E portanto, um prato com ovos cozidos e maionese é uma coisa que faz sempre um sucesso enorme, e estamos a falar de uma coisa mais básica que era impossível. E portanto, até as coisas simples como o patê de antu ou um patê de delícias de mar ou de camarão com ovo cozido, portanto, esse género de coisas muito simples e que alimentam muitas pessoas. Pois, peixes variados, portanto, eu evito. Também é mais fácil para mim porque eu evito tudo aquilo que eu sei que depende muito de mim ali no momento. Portanto, eu preparo estas coisas todas com antecedência, vai tudo para o frigorífico, no dia é só desmontar, montar tábuas e eu vou desfrutar da festa. Pois normalmente tenho sempre uma sopa que já está feita, depois na hora é aquecer. Depois tenho sempre um prato principal. Pode ser as coisas mais variadas. Ultimamente eu também tenho simplificado, faço, sei lá, um pulled pork, umas bifanas, há pão e aquilo vai para a mesa, eu aqueço na hora e as pessoas depois servem-se. É também mais uma coisa que depois permite outra vantagem das festas, sujar menos louça, não é? Porque as pessoas comem à mão. Portanto, eu acabo por pensar nestes pormenores todos e evitar ao máximo. Portanto, eu no dia, muitas vezes tenho pouco mais do que fazer do que tratar da fruta, imagina, e coisas que só posso fazer no momento, são normalmente muito poucas e portanto tenho tempo de desfrutar da festa, porque o meu objetivo é pôr a comida toda na mesa e estar lá. Exato, não estás porque naquele stress. Senão estou enfiada na cozinha e está toda a gente na festa. Não, Exatamente. As minhas festas não obrigam a estar a fazer nada naquele momento. Quando muito, a meio da festa vou aquecer a sopa e levar o prato principal para baixo, tirar qualquer coisa do forno que entretanto vai ser servida logo, porque depois as sobremesas também estão todas prontas e aí depois é só levá-las para a mesa, se já lá não tiverem. Portanto, esta é a minha dica, pensem em coisas práticas. Sim, e esse planeamento que tu fazes, tu também já tens assim uma espécie de comida de festa, tudo organizado? Há coisas que eu faço já sempre, sabes? Tipo, as tábuas já faz sempre que as pessoas... Porque sabes o que é engraçado? É que tu percebes que são coisas que as pessoas gostam de estar ali à volta, tiram um bocadinho de presunto, tiram um bocadinho de queijo e vão provar o pão e depois tem mais um... Estás a entender? Isso as pessoas gostam, ou as tapazinhas, ou terem o ovinho com a maionese, ou depois terem o guacamole com os nachos, ou irem provar o hummus. Portanto, estas coisas todas até fomentam as pessoas estarem à vontade. Um truque nas tábuas de queijo é levem sempre os queijos já cortados. Sim. Queijos que não vão cortados não são abertos e as pessoas não comem. Tem que ir tudo cortado.
E portanto, e as pessoas vão penicando, sabes? E promove muito o convívio, e já comem muito e essas coisas. E portanto, esses são os crowd pleasers e os cá sempre. Depois as saladas também normalmente são muito apreciadas. E depois há uma sobremesa que nunca pode faltar. Eu tenho que fazer sempre natas do céu. Porque toda a gente me pede sempre, portanto, qualquer festa lá em casa tem natas de céu, e assim mais 2 ou 3 coisas são os favoritos, mas basicamente é isso, ou seja, eu tenho uma lista de coisas que eu sei que resultam sempre para muitas pessoas e que não me dão um imenso trabalho. Ou seja, eu quando vou fazer mesmo aquilo que eu considero o prato principal, eu já sei que são coisas que são fáceis também para mim, porque não me exigem estar ali muito tempo. Por exemplo, mesmo que eu faça um arroz de pato, eu faço de véspera. Pois, depois no dia está feito. E arroz de pato porquê? Porque se come só com um garfo, não é? Ninguém se vai lembrar de comer coisas que é preciso faca e garfo. Festas desse género é importante. Porque este é um género de festa, não é? Com muitas pessoas, e mesmo que seja com menos, nós queremos que seja divertido. Eu não estou aqui a falar de jantares formais sentados com entradas para a Empratamento. Não, isto é para donas de casa, como eu disse ao início. Eu só falo, isto é para donas de casa e coisas muito práticas. Portanto, é isso, é basicamente pensar em coisas que as pessoas gostem, que sejam fáceis de comer, mas que também sejam fáceis para mim. Claro, sim, que não te obriguem a estar sempre porque ali. Fazeres uma festa que para os teus filhos, para o teu marido, seja para quem, até para ti mesmo, para depois estares o tempo todo enfiada na cozinha a ultimar as coisas, não faz sentido, porque é uma festa de casa. Eu não tenho 50 empregados a servir, não é? E portanto eu também me diverti para a festa, e eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se disto. A festa também é para elas se divertirem. Portanto, eu adoro fazer e não me importa estar não sei quanto tempo a fazer, mas eu depois quero lá estar a conversar e a divertir-me. Portanto, eu faço tudo de véspera. Façam, não tenham problemas com isso. Exato. Sabes que eu sou muito time de festas em casa também, e acho que mesmo com o meu círculo de amigos mais próximo, nós sempre gostámos muito disso. Houve uma altura que eu, quando era, acho que devia ter 16, 17 anos, minha mãe trabalhava imensas vezes nos Açores, então andava sempre a viagens. E eu odiava estar sozinha, porque estava sempre a convidar as minhas amigas lá para casa, e nós tínhamos um ritual, ainda hoje se mantém, que é, quando há um jantar, há sempre, cada uma traz uma coisa. E acho que isso também estimulou um bocado a que nós desenvolvêssemos ali um bocado aquela partilha das receitas. Olha, o que é que vais fazer? Qual é que é o prato principal, para eu perceber qual é que é a sobremesa que vou fazer? Mas sabes que eu faço muito isso, por exemplo, ao fim de semana, quando estamos com os amigos, nós fazemos muito isso, esse género de partilha, de género. Porque nós muitas vezes vamos passear com os miúdos ao parque, um sítio qualquer, e depois dizem assim, olha, e agora se lanchássemos, jantarássemos aí todos? Está bem, olha, eu tenho lá em casa isto, olha, eu tenho não sei o quê, e vamos todos para casa de cada um leva as suas coisas, e de repente sai ali quase um banquete. E portanto, eu acho que isso, primeiro, isso é a melhor parte da partilha da comida, sempre. E é o descomplicar, sabes? Não é, tu não estás a fazer uma coisa formal. Tu, para receber as pessoas em casa, não precisa de ser com muita formalidade. Estás a receber os teus amigos e as tuas famílias, não estamos a receber a Rainha da Inglaterra, não é? Exato. Portanto, isso é uma mensagem importante, não. Depois deste tempo todo que nós estivemos tão isolados, não é? Desta pandemia, estarmos com tantos cuidados, é uma mensagem importante percebermos que, ok, nós podemos socializar, e se temos problema em ir a um restaurante ou o que for, podemos estar em casa com os nossos e desfrutar, e não estarmos preocupados, estamos a fazer uma coisa muito elaborada, porque há bocado estavas a falar de paté de atum, e eu estava a pensar, eu faço um paté de atum, que é aquela coisa que toda a gente pede quando temos esses... Vais fazer o teu paté de atum. Pede essas coisas mais simples, porque o que nós queremos é mais o convívio às vezes do que a comida. A comida é só um veículo para estares a conviver mais, e é isso, é pegares em coisas muito, muito simples mesmo. E eu faço muito, e nós fazemos muito isso, e com os miúdos o que é que eles percebam é isso, o que é importante é estar a receber os amigos. É tão divertido, depois estarmos todos a cozinhar, vamos estar todos juntos, uns trouxeram umas coisas, outros trouxeram outros, e depois estamos ali no estante todos a cozinhar, para depois irmos comer todos com os miúdos e tudo. Eu acho isso muito importante. Aliás, eu neste momento, eu gosto muito de comer a restaurantes e comer coisas novas e diferentes, mas o momento de estar em casa, e principalmente quando tu tens miúdos pequenos, é muito mais confortável, e se todos estiverem, então é mais fácil. É muito mais confortável estares em casa, porque os miúdos estão mais à vontade, tu estás mais à vontade, às vezes, do que estar no restaurante. Sim, é verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas aqueles convívios todos os dias, eu pessoalmente... E eu adoro ir a restaurantes, não me interpretem mal, mas a partilha de estás em casa ou à vontade é completamente diferente. E eu sou suspeita porque eu fazia festas e jantares todos os fins de semana, porque eu adoro cozinhar para os meus amigos, é o tal ato de amor, e gosto de incentivar os meus amigos a cozinharem, que é outra coisa muito gira que depois acontece. Às vezes tens amigos que não gostam tanto e parece que o teu entusiasmo os contagia, e de um momento para o outro eles passam a fazer coisas que também não faziam, e depois mandam-te fotografias mesmo quando estão com outras
pessoas a dizer, olha, fiz uma tábua à Joana Roca, ou fiz a tua carne, tu fizeste no outro dia. Isso também acaba por ser muito divertido, desmistificarmos o trabalho, o receber, etc. Sim, isso é muito giro. E percebermos que o essencial está naquele convívio, não é? E não propriamente na complicação que nós fazemos do que é que vamos servir. E podemos fazer coisas saudáveis, Mafalda. Não. Eu faço sempre um bocadinho de tudo. Exatamente. Mas é como dizias há bocado, eu acho que se é para comer um bolo, eu pessoalmente prefiro fazer um bolo a sério. Eu gosto imenso de receitas mesmo tradicionais, sim. Gosto imenso de coisas assim à americana, as cookies, os brownies, etc. E eu gosto de pôr coisas que eu sei que eu não vou comer no meu dia-a-dia, não é? De vez em quando não tem mal nenhum, claro. E é para fazer aquele mesmo, a gordice máxima. Mas é para desfrutar, não é? E depois, se for preciso, a refeição em si está toda cheia de legumes e frutas, claro. E imensas coisas mais saudáveis. É super fácil tu incluís, tu podes na mesma, sei lá, teres um folhado, uma coisa super calórica e deliciosa, um folhado de berri com mel, mas ao lado podes ter um guacamole, e ao lado podes ter só um camarão cozido, e ao lado podes ter uns ovos mexidos simples, e podes ter uns tomatinhos de cereja para os miúdos, e estás a entender? Pode haver equilíbrio na mesa, e nem sempre precisas ter sobremesa. Ultimamente, nós andamos a evitar ter sobremesa e só temos fruta, andamos a apertar muito bem. Mas que bem. E acaba por ser, às vezes, pronto, temos uns mimos extra para os miúdos, portanto, eles coitadinhos também precisam, mas tentamos haver um equilíbrio, ou seja, há coisas mais saudáveis e há coisas menos saudáveis, e elas todas convivem numa mesa de partilha, não é? E mesmo quem esteja a tentar não comer determinadas coisas tem sempre para onde ir, se quiser a vertente mais saudável, não é? Portanto, sim, ou de alimentos menos calóricos, saudável, sabes que é uma palavra que eu não gosto muito. Não gosto, exato. Para coisas menos calóricas, por coisas assim dizer. Que menos, não fazem tanto parte do nosso dia-a-dia, exatamente. Olha, e os teus miúdos sempre se habituaram a comer desta maneira, portanto, a imagem que tu passas é que eles comem tudo super bem. Tiveste aí algum stress, alguns esquisitinhos? Não. Tudo e tudo super bem. O que acontece é que são miúdos, são miúdos. Tem um deles, por exemplo, 2 adoram brócolos, um não pode nem cheirá-los, até me diz, tira a traça dos brócolos aí que esse cheiro está a me enjoar. Pronto, os outros 2 adoram. 2 gostam de feijão verde, há outro que não gosta. Salada adoram todos, por exemplo. Aliás, se não há salada na mesa, eles dizem, onde é que está a alface? Hoje não há alface. E pepino e tomate e essas coisas. Agora, o que acontece em minha casa é, o que vem para a mesa é para todos. Se não gostas tanto, temos pena, isto é o que está, comes menos, mas comes. Eu não faço comida, tirando exceções, muitas exceções, eu não faço, no dia-a-dia então, esqueçam, eu não faço comida à parte para crianças. Ponto. Desde que têm 1 ano, os meus filhos comem o que é da família e tudo igual. E se é lentilhas, eles comem lentilhas. E se é feijoada, eles comem feijoada. E não venham cá dizer que não gostam de feijão, porque gostam de feijão, claro que gostam. Eu nisso sou muito... Eu e o meu marido somos muito... O que foi para mim é para todos. Eu sei que eles não gostam muito de cogumelos, portanto evito determinadas coisas, mas, por exemplo, a semana passada comeram batata doce recheada com bolonhesa de cogumelos com carne, porque eles nem perceberam que estavam aos cogumelos. Portanto, há coisas que não dizemos, não é? Mas, de uma maneira geral, o que vem para a mesa é para todos. E eu nunca fomentei o poder-lhes fazer outra coisa. Eu nem lhes dou essa possibilidade. É isto. O meu filho agora do meio anda com a mania que não gosta de peixe, diz sempre que não gosta de peixe quando é peixe. Eu ponho sempre o peixe, ele come e às vezes ainda repete. Pronto, também há uma parte que é mania, não é? Sim. E há outra parte que quer dizer que não gostas. E eu às vezes também digo, olha, eu também não gosto tanto, mas é o que está e é o teu jantar. Portanto, ou comes isto ou não comes mais nada. Ou não há mais. Pronto. Mas eu acho que isso também toca na simplicidade e na autenticidade com que nós fomos criadas, não é? E, quer dizer, a maior parte das pessoas, há umas gerações atrás foi assim, e atualmente parece que é tudo, meu Deus, o menino não gosta, temos que ir tentar arranjar uma solução, e isso complica e causa pressão e stress aos pais, eu acho necessariamente. Exatamente, e eu acho que há outra coisa, eu compreendo a parte de não criar stress na hora da refeição, tendo em vista que para muitas famílias o jantar é a única altura em que estão juntos, nós não queremos criar pressão. Isso é uma questão, ou seja, não queremos uma discussão na hora da refeição. Por isso é que eu não insisto, ou seja, não queres comer, não comes, tudo bem, mas se for preciso eles vão para a cama com sopa, ponto. Claro que não vão. Não vão porque comem sempre, mesmo que seja menos quantidade, mas se for preciso iam, porque se nós mostrarmos que isto é o que vem é para todos, ou comes ou não comes, ou então só vais com a sopa e com a fruta, e muitas vezes ele diz, não quero batatas, está bem, comes peixe com a salada, ou carne com a salada. Pronto, eu dou-lhes esta pequena liberdade, mas o que está na mesa eles têm que comer, não há outra comida. Mas também não faço pressão, ou seja, não ando ali numa guerra, tens que comer tudo até ao fim. Não querem, não comem, estás bem,
seguimos em frente. Mas também não lhes mostro que eu agora vou deixar de estar a jantar para lhes ir fazer outra coisa. Porque o jantar é lentilhas com salmão. E eles comem e gostam. No outro dia eu fiz um empadão de lentilhas e eles diziam: oh mãe, isto estava delicioso. Pronto. Mas isso é o melhor, não é? Isso é o mais importante. Mas também atenção, eu também tenho dias que ouço a comida da escola é muito melhor que a tua. Sim. Eu acho que isso acontece sempre. A minha mãe, eu lembro-me da minha mãe dizer sempre: mas tu comes as ervilhas no arroz chau-chau e em casa nunca queres comer ervilhas. E eu dizia sempre: mas no arroz chau-chau é diferente. E ela dizia: não, as ervilhas vêm de Portugal, são portuguesas, são as mesmas. E era sempre uma birra. Hoje em dia exatamente, mas todas as crianças têm essas coisas. É bom que a gente perceba isso. E haverá coisas que eles não vão gostar, tal como nós, há coisas que gostamos mais e outras menos. Mas se eu deixo que eles com esta idade decidam tudo aquilo que eles gostam, e quem diz, eu digo todos os pais, então eles vão querer sempre as mesmas coisas. Claro que aqui está em causa que eu lhes tento apresentar uma variedade enorme de alimentos e de comida. Porque mesmo nas lancheiras tu mostras muita cor, às vezes até o pimento. Sim, que é uma coisa que eles adoram. Pronto, e que as pessoas ficam sempre chocadas e eu penso, não, mas realmente, quer dizer, se levas palitos de cenoura, porque é que não has levado outras coisas? Eles adoram, os dois, quer dizer, o do meio não gosta, mas os outros dois adoram. Claro, tem os seus gostos. Eu respeito a individualidade de cada um deles. Mas depois é aquela refeição que vai para a mesa. Mas é isso, eu tento apresentá-los a coisas muito variadas. E não quer dizer que eu, por fazer um empadão de lentilhas, não haja um dia que eu não sirvam os douradinhos, porque já aconteceu e acontece algumas vezes. Eu nem sempre nem nunca, não é? Exato. Nós falávamos há bocado. Mas tento apresentá-los a uma variedade grande e coisas diferentes, que é para eles também se habituarem a comer coisas diferentes. Se eu lhes der todos os dias franguinho, massa, arroz e, sei lá, salmão, e só lhes apresentar a 5 ou 6 alimentos, eles depois não podem ter vontade de experimentar outros alimentos. Por exemplo, os meus filhos adoram sushi. Se tu lhes perguntares assim, então, olha, hoje vamos comer fora, vamos pedir qualquer coisa, o que é que vocês querem? 90% das vezes a resposta é sushi, que eles adoram. Mas quando começaram, só gostavam mais do velho e só gostavam dos fritos. E deste momento eles comem tudo até sashimi. Portanto, porque eles vêm e vão provando, estão confortáveis com o avançam. Portanto, é isto, é ir-lhes apresentando coisas, forçando ligeiramente a comer. Portanto, prova, não gostas, mas porquê que estás a dizer que não gostas? Já provaste? Prova. O que é que são lentilhas? São feijões redondos. O que é que são não sei o quê? Pronto. Muitas vezes polvo era carne do mar ao início. Pronto. E assim com pequenos jogos, e eles neste momento, eu acho que eles comem relativamente bem, sem gostar de tudo, mas sabendo comer tudo aquilo que vai para a mesa. Mas é um trabalho, não é todos os dias e diário. Sim, e mesmo para ti, tu não fazes refeições diferentes daquilo que fazes para a família, com este cuidado, por exemplo, de mantermos a linha, etc. Isso também é uma mensagem que tu passas muito. Não, é a comida da família, é o que está ali. Sim, é aquilo que tu dizias até ao início. As pessoas também têm pouco tempo, não é? O tempo das pessoas está contado. Então eu faço a meal prep para, por exemplo, para ter mais tempo para outras coisas. E depois ainda estou a fazer 5 ou 6 refeições diferentes. Eu tentei adaptar a refeição como tu há bocadinho dizias que fazias com o João. Ou seja, eu faço, imagina, frango assado para todos. Faço massa ou batatas assadas, sei lá, coisa qualquer para os miúdos. E eu, para mim, até posso também comer na mesma, mas ou raciono a minha quantidade ou evito a minha quantidade, não é? Ao limite. Depois mais salada. Mas há sempre salada, há sempre vegetais cozidos, essas coisas, ou há sempre sopa. Pronto, eu aí sou irredutível, tornei-me na minha mãe. Não queria, mas depois tornei-me na minha mãe. Portanto, há sempre sopa. E há sempre fruta. E, portanto, mesmo que eu esteja a reduzir, eu limito as minhas quantidades em função do meu plano, não é? Ou em função daquilo que posso comer, mas penso nas refeições em função de uma coisa que eu posso fazer para toda a gente. E aí, preparar as emendas e as refeições também me ajuda, não é? Porque eu já sei que tenho aqueles brócolos ali arranjados que é para cozer para aquele acompanhamento, a salada que já está feita é só pôr na taça também como acompanhamento, e depois não é chegar e só tenho tempo de fazer a carne e as batatas e não há tempo para mais nada. Portanto, quando eu planeio, eu também já planeio com esta base. E eu acho que é por eles também nos verem a comer, que é outra coisa que as pessoas esquecem muito. Eu não posso querer que os meus filhos comam sopa, comam peixe, comam feijão, comam ervilhas, comam brócolis, seja o que for, se eu não comer. Exato. Não é? Sim, é o lead by example que dizias, não é isso, não é? Que é válido para tudo, não é? E também nisto não pode ser possível eu querer ir a um restaurante e eu querer comer, dizer, o peixinho é muito bom, tu tens de comer o peixinho, mas eu depois estou a comer carne, mas não obrigo os meus filhos. Não é? Exato. Não. Tem que ser, eles têm que nos ver comer também para eles perceberem que toda a gente come. E tu fazes as receitas, há pouco também fiquei com esta curiosidade. Quando tu planeias as receitas, planeias com base na proteína, portanto, a carne ou o peixe que vais escolher, e depois incluis o resto, planeias um bocadinho aquilo que está na época, porque tu também defendes muito isso, o que está na época, e os cabazes do peixe que tu recebes também é o peixe que há na lota naquela altura. O que eu faço depende. Ultimamente, nos últimos
anos, talvez, o que é mais fácil? Porque as pessoas... A parte económica também é importante e nós já aqui falámos dela e vai ser agora. Vai ser futuro, sempre. não é? E agora, ainda mais agora na altura que estamos a subida atravessar. astronómica. Exatamente. E o que é que acontece? Eu não planei a emenda daquela semana em função das promoções daquela semana. Ou seja, eu começo para trás. Eu fui às compras uma semana e estava em promoção o salmão, por exemplo. E eu comprei. Mas para aquela semana eu já tenho outra coisa que eu tinha em casa. Mas na semana a seguir, quando eu planear, eu sei que já tenho o salmão que comprei noutra semana. Portanto, eu adianto-me uma semana, porque vou ao supermercado, reparo que aquilo está em promoção e compro essas coisas a pensar na emenda que eu hei de fazer então na semana seguinte. Muitas vezes eu a proteína, não é? Porque acaba por ser a coisa onde faz mais diferença de preço. Isso é a base que eu já comprei e a partir daí que vai nascer a minha emenda nova, por exemplo. Mas eu, a nível dos legumes, tento muito comprar o que está na época, sim, fruta e legumes, ir comprando em função da época, até porque eu compro maioritariamente em frutaria local, por exemplo, a fruta e os legumes, onde a própria frutaria também tem o cuidado de ter muitas coisas locais e sazonais. E, portanto, eu acabo por ter esse cuidado, ando sempre a ver, olha, isto é o cá agora é uma altura que comemos mais brócolis, tudo bem, e há de haver uma altura que é daqui a bocado, então, agora começamos já a entrar no feijão verde, portanto, também tem esse cuidado de ir comprando. O que eu penso quando eu planeio a mente é, imagina, eu penso também em função daquilo que os miúdos comem na escola. Portanto, se eles almoçaram peixe, o jantar é carne e vou alternando, porque senão, depois eles refilam, não é? Já comi peixe, almoço na escola, já comi carne, ontem comi almôndegas, então lá vou eu ver as emendas da escola para tentar variar. Ainda mais essa. Sim, ainda mais 3 escolas diferentes, não é? A sorte é que a emenda é a mesma, só sobra de um, portanto, às vezes não é muito fácil ali o equilíbrio, mas eu vou tentando. Portanto, planeio em função, se eles comeram carne, nós vamos comer peixe à noite, imagina, comemos salmão, falei está a pegar no salmão, comemos salmão, se eles comeram massa eu tento fazer a batata e depois, pronto, há sempre salada ou há alguns, de alguma forma, ou brócolis, pronto, mas se comemos brócolis na terça, então na quarta vamos comer alface, não vamos comer brócolis 5 vezes na semana, não é? Também tento que seja variado a esse ponto. E depois pode ser, ou em função, eu começo sempre, a minha base, a planear qualquer alimento, é o que eu já tenho em casa. Sempre, portanto, o que eu já comprei porque aproveitei uma promoção, porque, estás a entender? Portanto, essa é a minha base, porque eu anoto tudo o que tenho, eu disse que eu era organizada, portanto, tenho a lista, eu sei tudo o que tenho e, portanto, pego no que eu sei que já tenho em casa, que vou ver à minha lista, e isso é a minha base inicial, e depois eu só compro as falhas para colmatar aquela semana, seja a nível de fruta, de legumes, das coisas que eu preciso para os snacks dos miúdos, etc. E por isso é que eu também acabo por fazer um controle que não é, as pessoas acham que é um controle muito apertado, mas não é, eu adoro essa parte sim, mas eu acho que há uma sensação de satisfação pessoal de ver um frigorífico vazio. E há uma satisfação de consegui despachar esta tralha toda. E para mim também há uma satisfação pessoal de cumprir a lista de compras e de saber que me desvio muito, porque os meus desvios são para aproveitar promoções ou etiquetas laranjas, que é outra coisa que eu compro sem problema. Eu ia tocar nesse ponto, que era, tu também, pensando um bocadinho na questão da sustentabilidade e evitar o desperdício, tu também mostras muitas vezes que trazes coisas que o prazo acaba amanhã, por exemplo. Ou seja, também conseguiste, de certa forma, salvar aquela refeição ou aquele produto e contribuir para isso. Sempre, sem problema nenhum, faço muito isso. Aliás, eu gosto mais de comprar, as pessoas perguntam muito isto, portanto já que perguntaste, eu vou desenvolver. Porque eu prefiro, obviamente, ir ao talho e escolher as coisas que eu quero. Mas se eu for ao supermercado e houver produtos com etiqueta laranja, se forem dentro das coisas que eu consumo habitualmente, eu compro sempre. E adoro. Atenção, não tenho pudores nenhuns, apesar de haver muita gente a olhar de lado ainda para os carrinhos. Pois é. E eu compro sempre, portanto, e o que eu faço é, apesar de não precisar, imagina, estava peito de frango do campo com etiqueta, claro que aproveito, não é? E trago para casa. E naquela semana eu não vou fazer, mas chego a casa, acondiciono e congelo. Na semana a seguir, eu já sei que tenho ali aquele peito de frango, portanto, não fica lá desperdício nenhum. Por exemplo, ontem não, na sexta-feira fui às compras ao supermercado e havia borrego com aproximação de prazo de validade e eu pensei, 30% de desconto em borrego de pasta, além de já nesta altura do ano, é espetacular, temos aí a Páscoa à porta, portanto comprei, congelei e há borrego para a Páscoa muito mais barato do que iria comprar. E depois, é carne, está em bom estado, as pessoas têm sempre muito esse pudor que está tudo estragado. Não está, pode haver um azar, claro que pode, como podes comprar uma embalagem de carne e ela estar estragada por qualquer motivo, porque houve problemas com o embalamento, etc. Mas não podemos partir de um caso em particular,
para todos no geral. E porque se tiver, ela está dentro da validade quando nos é vendida. Exatamente. Portanto, se tiver, ir ao supermercado e reclamar que houve um problema com aquilo. Não é por ela, ninguém nos está a vender. Eu quero acreditar que nós temos entidades em Portugal que asseguram a qualidade dos alimentos, e o facto de estar próximo do prazo não quer dizer que ela está estragada, obviamente, não é? É dizer que tem que ser consumida até amanhã, porque senão vai para o lixo. Exato. E é este cuidado que eu tenho. Portanto, chegar a casa, congelar, a condicionar, isso também é muito importante, não é? Ficar aquilo. Porque se eu for hoje ao supermercado, comprar uma embalagem de carne, pô-la no frigorífico 3 dias, ela chega à mesma aproximação de validade daquela que eu comprei com desconto. Que eu acho que é isto que as pessoas ainda não conseguiram perceber, que eu comprar à segunda e deixar no frigorífico até sexta é igual que eu comprar na quinta com a aproximação da etiqueta que acaba na sexta. É exatamente a mesma carne. Sim, mas com desconto. Com desconto, porque o prazo é pequeno e eu acabo por aproveitar. Eu gosto mais de ir ao talho e escolher, mas acabo por aproveitar estas carnes, maioritariamente carne, porque também é o que aparece mais, embaladas com a aproximação, exatamente para evitar que aquilo tenha um fim menos, e até também por questões de carteira, não é? Porque é que nós temos problema de assumir todos os motivos, é muita dificuldade de porque é que nós temos problemas de assumir que queremos pagar menos. Quem é que não? Toda a gente quer ir aos saldos à Zara e depois tem problemas de comprar produtos à aproximação. Não, eu fico nós tivemos aquela conversa de quanto é que nós gastávamos mais ou menos, e acho que tu quando abres perguntas de caixinha e perguntas quanto é que as pessoas gastam, eu acho que toda a gente quer conseguir fazer uma gestão melhor do seu orçamento a nível de alimentação, orçamento familiar e não sei o quê. Mas depois parece que há sempre aquele pudor, que graças a Deus isso vai desmistificando com os podcasts, com os temas, etc. Mas que é impressionante, não é? Parece que há aquela coisa de comprei porque estava em promoção, ou comprei porque estava mais barato. Ainda bem, não é? Mas é isso, com a comida parece que há um pudor, mas toda a gente gosta de ir aos saldos de roupa. É verdade. Diferença. Mas é abismal a diferença de preços entre cidades. Entre Lisboa e Coimbra, esquece. É uma realidade que eu não consigo, não é? Obviamente falar, não é? Porque eu faço as compras em Coimbra. Mas é em tudo. Em supermercados, em mercearias, em tudo, não é? Luz, gás. Claro. Nós, quando estávamos a comparar é impressionante. Mas eu acho que realmente é importante nós termos essa mas atenção. As dicas de poupança são iguais, seja em Coimbra. Sim, evidente. E esse trabalho das etiquetas, quando nós pensamos um bocadinho naquilo que nós podemos individualmente fazer para o desperdício, às vezes eu acho que as pessoas também têm um bocado aquela ideia de que são muitas coisas, de repente tem muitas mudanças, e às vezes não, às vezes pode ser isto, olha, se calhar vou ajudar, e em vez deste produto ir para o lixo amanhã, não, posso ajudar e vou comprar, se calhar nem tinha pensado comprar esta carne, mas vou congelar. Imagina, é tão fácil como tu vais ao talho com o intuito de comprar pato de porco, e o lombo está em promoção. Porquê que não... Estás a entender? Exato. E está até mais barato que a pato de porco. Logo aí estás a poupar, fazes essa troca. E quem diz essa diz outras, não é? Acabas por... há coisas que tu podes reorganizar em função da tua emenda da semana, não é? Ou seja, ia comprar isto, mas esta está mais barata e faz o mesmo propósito. E outras coisas podes dizer, não, vou levar para a outra semana. Mas eu não faço... Mas quando eu faço, vou levar para a outra semana de algo que está em promoção, eu não vou comprar 20 embalagens. Sim. Eu compro uma quantidade, ou seja, o salmão está em promoção, então eu comprei uma embalagem, porque eu sei, e se vocês forem ver é verdade, daqui a 15 dias ou 3 semanas está outra vez em promoção. Sim. Porque o que eu noto é o que está essencialmente em promoção, são produtos que eu habitualmente não compro. Acaba por ser muitos os grandes processados, sei lá, muitas coisas congeladas, muitos produtos de tipo pastelarias e snacks e não sei que, coisas que eu habitualmente não compro. Eu não cedo essa tentação. Se eu não compro habitualmente, eu também não vou comprar porque está em promoção, porque eu já não compro aquilo. Exato. Por norma. Pronto. Portanto, essas tentações elas passam-te ao lado. Essas passam mais ao lado. É pena não haverem mais promoções de coisas que efetivamente são alimentos inteiros e que nós chegamos a casa e transformamos. Mas isso eu aproveito sempre. Eu acho que olhar para isso ao contrário, ou seja, em vez de vou comprar o que está em promoção para esta semana e comprar 50 quilos, ninguém vai, não é? Não, tem que haver também um equilíbrio, porque senão também é desperdício, não é poupança, porque estás a investir então, e se calhar dinheiro depois vai fazer falta, em muitos casos, para outra coisa. Não, vou pensar só na semana a seguir. Se todas as semanas pensarmos para a semana a seguir, eu acho que já pode haver imensa poupança. Boa. Olha, nós podíamos ficar aqui o horas. Resto horas. Portanto, o que é que eu aconselhava? Temos os livros todos que tu tens onde dás estas dicas todas, mas eu acho que hoje em dia o teu veículo principal de passagem de coisas diárias é muito o teu Instagram, não é?
Portanto, acabas por partilhar muito deste dia-a-dia, tens destaques com montes de coisas. Tens algum destaque que seja aquele que tu estás sempre a mandar as pessoas verem? Aquela dúvida que está sempre a surgir ou não? Eu tenho vários destaques, por exemplo, em relação às compras tenho um destaque direcionado para as compras, em relação às festas tenho um destaque das festas, mas acho que as pessoas esquecem que os destaques existem, sim. Então estão sempre, mas eles estão lá, eu sei que eles são muitos e precisam de uma reorganização, mas ao mesmo tempo também não dá para tudo, mas estão lá já destaques para as perguntas que vocês fazem habitualmente das festas. De qualquer maneira, eu sou sempre muito simpática. Estás sempre a abrir caixinhas. E estou sempre a abrir caixinhas e sempre, pronto, eu só sei que quando abro uma caixinha tenho que ter... Porque sabes que eu também penso ao contrário, ou seja, há pessoas que estão novas a chegar todos os dias e que não sabem. E, portanto, eu não me importo estar sempre a responder às minhas questões, faz parte do trabalho, não é? E, portanto, eu abro sempre caixinhas consoante esses temas, mas há muitos destaques das compras, das festas, de meal prep, de congelar, de sugestões de almoço. E há muitos posts, se vocês forem ver o feed para trás, há muita informação útil naqueles posts sobre muitas perguntas que me fazem. Sim, sabes que há uma coisa que eu às vezes quando tu abres as caixas de perguntas, há uma coisa que eu fico doente, que é, as pessoas dizem, tenho sobras de não sei o quê, como é que eu uso isto? E tu dás não sei quantas. E depois há mais outra pessoa a perguntar e depois lá tu estás sempre parece que aquilo não sai da cepa torta. E eu penso, a Joana tem um blog, o blog tem uma lupa, naquela lupa tu podes escrever frango e aparecem 200 ideias. Às vezes eu penso, mas porquê que a pessoa não carrega no blog e na lupa? Mas sabes o que é engraçado? Há pessoas que me vão parar no Instagram que não sabem da existência do blog. 16 anos lá depois. O link. Opa, sério, eu fico doente com isso. Mas depois digo sempre, vão ao blog, procurar, porque está lá. Porque és uma fofinha. Não está, e é isso, e quando eu faço uma receita, e as pessoas perguntam, é a receita? E 90% das vezes, já está no blog, mas se não está, vai estar. Porque o blog é alimentado destas receitas do dia-a-dia. Portanto, dúvidas, blog. Exato. Olha, e como este podcast, nós tínhamos falado, este podcast é patrocinado esta temporada pela Pura Vita, portanto, eu já agora quero saber as tuas receitas, as 3 que tu gostas mais assim de pão, porque há aqueles que tu estás sempre a partilhar. Sim, são os que eu faço ciclicamente sempre. Então, é o pão da Titá, porque foi a Titá Negrão que me passou essa receita e portanto ficou com o nome dela. Em Reels, não é? Sim, que até tenho em Reels, que é farinhas, fermento, água, misturar, não é amassar, é misturar, deixar levedar, virar para uma caçarola. Faço esse pão para aí há, sei lá, muitos anos mesmo. Ele está num dos livros que saiu em 2016, portanto, há mais tempo eu já faço a receita, portanto, esse pão nunca falha e não dá trabalho nenhum. Depois, um pão de forma, que eu também gosto muito e que os miúdos gostam muito, também é fácil de fazer, que é outro dos nossos favoritos. E o terceiro tem que dizer o pão de hambúrguer, porque não há nada que chegue a fazermos o nosso próprio pão de hambúrguer. Olha, nunca fiz, são para aí as minhas 3. Mas tens que fazer, Mafalda, fica delicioso. E depois uma pessoa habitua-se àquele pão de hambúrguer e já não quer outro. E tens lá também. No site. Não está em Reels, mas tem tanto no site como até no site Instagram. Lupa Pão de Hambúrguer. É pão brioche para hambúrguer. Pronto, fica aqui, é assim que ele está. Olha, Jana, obrigada. Gostei mesmo desta conversa. Muito obrigada por terem ouvido. De certeza que eu acho que é quase impossível quem nos está a ouvir não te conhecer ainda, não conhecer já o site, porque tu já tens muitos anos disto. Mas pronto, acho que é sempre bom fazermos um refresh. No outro episódio que nós tínhamos gravado, falámos um bocadinho mais até da introdução alimentar, da medita e tudo mais, e portanto, e do planeamento mais até o que é que se congela, o que é que não se congela, falamos muito disso. Portanto, se quiserem complementar um bocadinho essa informação, já sabem que vão ouvir menos bem, mas pronto, é o que temos. Obrigada por terem ficado cá. Obrigada, Joana. Obrigada. Até à próxima.